Olá, eu sou a Fernanda Villarrodone e você está ouvindo o Escuta Ela Podcast, um espaço para trocar, acolher e inspirar. E aí, bora escutar ela? Bom, gente, eu espero que vocês gostem desse episódio o tanto quanto eu gostei de ter essa conversa com a Ká. A gente conversou sobre a trajetória de vida dela, sobre os desafios, sobre as dificuldades de ser exposta à mídia desde tão cedo, sobre espiritualidade, religião. Foi um papo muito legal. Aquele papo que você não quer que acabe, sabe? Espero que vocês sintam assim também. Bom, antes de começar, eu queria pedir para vocês seguirem a gente, o Escuta Ela Podcast, aqui nessa plataforma de áudio que você está nos ouvindo, colocar 5 estrelinhas se for no Spotify e lembrar que tem uma caixinha de perguntas que você pode deixar dúvidas ou comentários no episódio que depois eu respondo. Ah, e se você gostar, não se esquece de compartilhar nos stories. E agora sim, encontre o seu cantinho, o seu momento e aproveita esse papo. Olá, Escutelers! Sejam bem-vindas a uma nova temporada do Escuta Ela Podcast. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, tenho certeza que vocês vão amar escutar esse papo. Hoje a gente tem a Caroline Célico aqui com a gente para conversar. Ela que é empreendedora, CEO da Nini, filântropa, fundadora da Fundação Amor Horizontal, mãe, influenciadora, formada em administração de moda e gastronomia, além de ser uma ótima oradora, porque eu já escutei várias entrevistas suas, e uma mulher, assim, elegantíssima. Então, muito obrigada, Ká, por estar aqui. Estou muito feliz. Seja bem-vinda. Obrigada a você, Fê. Um prazer enorme estar aqui com você. Quero muito, muito ter essa troca. Acho que a gente tem muitas coisas em comum. A parte do desenvolvimento pessoal, principalmente, acho que é algo que muda a maneira que a gente enxerga a vida e muda a maneira que a gente toma nossas decisões. Então, fico muito feliz de estar aqui no Escuta Ela. Ai, que bom. E olha como a vida é doida, tá? Eu vou fazer esse adendo aqui, porque eu achei muito interessante que tem umas coisas que acontecem que eu acho que é sinergia. Não faz nem um mês que eu te vi no Areia e a gente tava jogando beach tennis na quadra uma do lado da outra. Aí eu falei, nossa, olha cá, tal, né? Já te segui há um tempo. Não passou um mês, surgiu essa oportunidade de estar aqui conversando com você. Então, assim, demais. acho que estamos conectadas. Não, é muito legal a areia, né? Só que eu jogo pouquíssimo. Quem joga muito é meu marido e meu filho. Minha filha jogam mais que eu, mas é muito gostoso mesmo. Ah, é muito bom. Virou uma febre, né? Isso é sinergia total, Fê. Bom, então vamos lá. Vamos começar com a pergunta que eu sempre trago aqui. Você é uma pessoa que ficou conhecida muito cedo, antes mesmo das redes sociais serem o que elas são hoje, mas mesmo assim eu quero ouvir de você, para além das matérias, das câmeras, quem é a Carol? Bom, é verdade, eu muito, muito cedo, mas as pessoas não me conheciam, acho que as pessoas ouviam falar de mim, acho que hoje existe uma proximidade muito mais forte e mais intensa das pessoas conseguirem entender, até por me ouvirem falar mais. Antigamente era uma coisa muito mais ligada a fotos tiradas de rua ou evento, né? Não tinha essa humanização no sentido das pessoas verem a gente, né? Me verem na minha intimidade, seja eu papeando no banheiro, que é um dos stories que as pessoas mais gostam, é quando eu começo a conversar no banheiro. Eu acho que essa intimidade é o que a gente mais gosta de ver, né? Eu gosto de ver nos outros também e as pessoas gostam muito de ver em mim. Bom, Caroline, com E no final, sempre desde pequena, meus pais brincavam sempre que eu sempre corrigia as pessoas quando me chamavam errado. Eu falava, meu nome é Caroline. Então, eu sempre fui uma menina tímida, por incrível que pareça, ainda sou bastante. Acho que eu venci, aprendi, amadureci, mas continuo com uma parte de mim tímida. Sou uma pessoa bastante que foi muito perfeccionista. Hoje estou tentando, né? Como a gente passa um processo de desenvolvimento que a gente está muito mais ligada, é importante que eu diga que eu continuo sendo, mas não tanto, né? Então, sempre fui uma menina muito perfeccionista e me tornei uma mulher mais com mais liberdade de não ser, muitas vezes, até porque a gente não dá conta de ser. Então, tive que abrir mão um pouco disso. Meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos. Acho que esse virou um grande marco na minha vida, porque
além de ter sido uma separação tranquila, eu tive uma separação que as pessoas acompanharam, e durante a pandemia, pelo aumento enorme de números de divórcios, teve uma demanda muito grande com que eu falasse do assunto. Então, eu acabei explorando um pouco mais esse assunto da separação, mais abertamente, mais tranquilamente, e também acho que eu comecei a rever um pouco essa separação dos meus pais, a minha, como que isso influenciou a minha vida, como que isso poderia influenciar a dos meus filhos, e como que eu poderia ressignificar uma série de coisas que eu acho que eu não ressignifiquei, nem signifiquei lá atrás. Saí do Brasil muito cedo, assim que eu casei muito cedo, com 18 anos, fiquei 14 anos juntos, né, quase 10 anos de casada, e morei fora do Brasil por quase 10 anos, voltei para o Brasil em 2014, sou muito, muito apaixonada pelo Brasil, apaixonada pela minha vida aqui, apaixonada pela minha família, pelos meus amigos, então para mim era muito importante estar de volta aqui no Brasil, e hoje eu me sinto, aos 34, me sinto uma pessoa mais realizada, mais feliz, mais em paz, não por ter mais, nem por ter menos, não por parecer uma coisa nem parecer outra, mas simplesmente por esse autoconhecimento, que eu acho que é muito o que a gente vem falar aqui, né? Então, não sei se você quiser editar, dá uma diminuída aí, que eu acabo falando muito. Não, tá maravilhoso. Eu amo que pessoas que já se trabalham conseguem, assim, explorar. Vai longe essa conversa, assim, de quem é você, porque é isso, a gente é parte do que a gente viveu, a gente tem as nossas particularidades, né, a gente tem as nossas coisinhas da nossa personalidade, mas a gente também é aquilo que a gente viveu, então eu acho muito legal quem já vem e conta um pouco da história, e já embarcando nisso, né, por ter acompanhado a sua história, pelo que você já contou aqui, realmente tiveram vários processos da sua vida que acabaram sendo mais cedo do que normalmente a gente vê por aí. Você casou com 18, teve o primeiro filho com 21. E assim, olhando para hoje, quem você é hoje, você percebe que essas fases da sua vida moldaram quem você é hoje? Você acha que teria sido uma Carol muito diferente se não tivesse vivido essas experiências tão cedo? Eu acho que eu acho que assim, a vida ela vai nos levando para caminhos, a gente vai fazendo escolhas, a gente vai colhendo as consequências dessas escolhas. A gente sempre tem a oportunidade de recalcular, de refazer. Eu acho que nunca é tarde, né? Eu acho que é uma oportunidade que a vida nos dá sempre, da gente se refazer, da gente se reerguer, da gente pensar de novo os nossos valores, os nossos conceitos. E eu sou uma pessoa que acabei, assim, aprendendo a ter muita humildade, porque muitas vezes eu tive que me desconstruir e reconstruir, desconstruir e reconstruir. Então, ideologias também que eram, assim, muito fortes para mim, eram alicerces para mim, eu acabei desmoronando, né, neles. Então, muitas vezes eu tive que refazer, tive que reconstruir. Então, eu acho que é muito importante que a gente entenda que, mesmo que coisas poderiam não ter acontecido, talvez outras coisas aconteceriam e te levariam até aqui. Então, por exemplo, eu não acho que eu estou até aqui porque eu tive tudo que eu vivi, vamos supor. Eu acho que, de qualquer forma, eu chegaria aqui hoje, entende? Por um caminho ou por outro. Uhum. E acabou sendo pelo caminho que eu escolhi, que foi um caminho maravilhoso. Eu realmente fiz minha família, fiz meus filhos muito nova. Foi uma escolha que eu fiz, assim... Eu fiz consciente, porque eu queria muito ser mãe, sempre quis muito família, zelo muito pela minha família, assim, mesmo em outros formatos. Tive que reaprender como é viver e ser um núcleo familiar diferente, como poderia ser melhor esse núcleo familiar, como que eu posso fazer esse núcleo familiar ser maravilhoso, né? Então, tem muito essa ideia minha, e ao mesmo tempo, eu sou muito grata e muito feliz pelas coisas que eu vivi,
né? As coisas que eu vivi no sentido de aprendizado, de relacionamento com várias pessoas, de morar fora do país, de ter tido meus filhos cedo, de só poder trabalhar e construir algo significativo hoje, não lá atrás, como outras amigas construíram. Então, eu tenho, assim, muita gratidão pelo que eu vivi. Eu acho que sim, cooperou para me ajudar, mas eu acredito muito que no final, se você colocar igual uma receita de bolo, às vezes pode ser que você tenha que dependendo da receita, você tem que colocar o ovo antes, a farinha depois, mas tem algumas que você muda, desmuda e dá tudo certo no final, entendeu? Exato. Então, é isso. Não, e muito legal você falar isso. Ontem eu estava ouvindo o seu podcast com a Gabi, Gabi Oliveira, que eu amo também, já participou aqui do Escuta Ela Podcast, e você estava contando como, de alguma forma, você às vezes sente que inverteu a ordem, que talvez soe como mais tradicional, de primeiro investir na carreira profissional e depois na família, né? Então você começou com a família, criando esse sonho, e agora você está mais funda no seu lado profissional. E eu queria que você contasse um pouco como está sendo a sua experiência de empreender, de lançar a sua marca. Como que foi, assim, a confiança de abrir algo seu? Se teve em algum momento que você se questionou ou talvez não acreditou tanto em si por uma ideia da mídia de justamente, sei lá, colocar as pessoas nas caixinhas, né? A Carol é isso, a Carol é aquilo. Até por no começo da sua exposição, quando você era mais nova, não ter tido um canal até de se mostrar como a pessoa que você é. Então, me conta como tem sido esse processo para você. Bom, empreender não é fácil, isso todos nós sabemos, já ouvimos falar, ou já sabemos e vivemos na pele, né? Uhum. Se a coisa de empreender no Brasil é difícil, eu acho que em qualquer lugar é muito complicado mesmo, qualquer lugar tem suas leis, suas dificuldades, enfim. Eu gosto muito do Brasil, eu sempre quis criar algo no Brasil, desde antes de eu voltar a morar aqui, eu sempre via projetos, bom, a fundação mesmo fala por si só, né, a fundação poderia ter começado um projeto do terceiro setor e queria, sei lá, apoiar a África, eu poderia apoiar o lugar que eu estava vivendo, né, tanto em Milão como em Madrid, e não, eu quis sempre fazer no Brasil, acredito muito no Brasil, gosto muito, amo o Brasil, então eu quero construir, as minhas raízes são aqui, então eu quero continuar construindo essas raízes aqui também. Bom, pegando o gancho um pouquinho do que a gente falou antes, tudo que eu fiz me trouxe até aqui, e hoje, eu olhando um pouco aonde eu tô, assim, eu tô trabalhando com moda, eu tô num cargo da moda que é de empreendedorismo e de administração, de criação, de visão de projeto, de estratégia, de tática. Então, essa é a área que eu sempre amei e que eu sempre vi a minha mãe trabalhar. Então, para mim, criar a Nini foi como se eu tivesse finalmente ido para o lugar que eu deveria ter ido sempre. Mas sempre, né, voltando, não deveria ter ido com remorso do que eu vivi, pelo contrário. Mas eu tinha que estar madura para conseguir fazer isso. Eu não poderia ter tido, exatamente, eu não poderia ter começado isso em outra época, porque talvez não ia dar certo. Então, hoje tem dado muito certo, e isso que você perguntou, de se muitas vezes eu tive essa sensação de, ai, não vai dar certo, eu ouso dizer que eu quase não tive essa sensação, eu não tenho memória, registro durante foram 2 meses de idealização de projeto, né, foram 2 anos de idealização de projeto, esse último ano inteiro a gente veio construindo a ideia, a equipe, enfim, desenvolvendo toda a coleção, a estrutura do escritório e tudo mais, então, eu acredito que tinha que ser agora, porque eu estou pronta para acreditar. Porque hoje eu tenho muito mais segurança de fazer o que eu estou fazendo, não só por eu estar investindo o meu dinheiro, então eu não estou investindo dinheiro de marido, dinheiro de herança, dinheiro de mãe, dinheiro de ex-marido, dinheiro de ninguém, eu estou investindo o meu dinheiro, então eu trabalhei muito nos últimos 2, 3 anos, eu economizei muito para fazer esse projeto, e eu consegui ter, assim, o privilégio de lançar e fazer assim, a gente começou, como diz um amigo meu, um grande amigo meu que trabalha nesse setor, ele fala, você começou 7 anos para frente do que eu comecei, ele tem 10 anos,
Eu falei, nossa, então em 3 anos eu tô onde você tá, eu vou ficar feliz, então, você me falar isso. Mas acho que é isso, a Nini é isso, assim, esse empreendedorismo meu tá muito na minha veia, eu gosto muito de criar coisas novas, eu preciso muito de ajuda das pessoas para executar, porque eu sou uma pessoa que gosta de criar muita coisa, então eu sou muito organizada, mas assim, tem muita coisa para fazer, sabe? Eu abro muitas frentes, então eu comecei logo com uma marca genderless, né, que tem peças para homem e mulher, então unissex. Comecei com uma marca que tem o tamanho desde do 32 ao 44, uma grade muito ampla, foram muitas frentes, né? Nossa, Carol, obrigada por contar tudo isso, por se abrir. Eu acho que é bem inspirador a gente ver o processo do outro, né? Então, assim, é muito legal ouvir você contando de como você confiou no seu processo, como você teve calma no seu processo de entender os períodos da sua vida também, respeitar isso, né? Respeitar o tempo das coisas, de, pô, 2 anos para o projeto realmente sair. E também eu acho muito legal você compartilhar isso de você estar num lugar onde você realmente acredita que estaria, mesmo que sua vida tivesse tomado diversos outros caminhos, sabe? Eu acho isso muito, muito legal, porque mostra que realmente você está vivendo o seu propósito, está realmente vivendo sua paixão. E eu acho que encontrar isso nos outros é um motivo de se inspirar mesmo. E assim, falando um pouco mais agora da nossa parte de bem-estar, saúde mental, hoje em dia é bem mais natural a gente ver as pessoas, inclusive nas redes, falando sobre saúde mental, humanizando mais as pessoas, né? E você, por ter tido esse foco na mídia desde nova, numa época que era muito diferente, ninguém expunha muito a vida real, era só as fotos muito lindas, produzidas. Isso afetou de alguma forma o seu bem-estar mental naquela época? Você sentia que você tinha que sobressair as expectativas do outro o tempo inteiro? Como foi lidar com as suas emoções? Nossa, muito. Assim, primeiro que essa tendência a ser um pouco mais perfeccionista sempre me deixou, assim, refém do meu próprio defeito, né? Nesse sentido, um defeito, porque eu acabava me frustrando sempre, porque as pessoas nunca iam entender quem eu era através de uma foto tirada por um paparazzi no meio da rua. Poxa, aquela pessoa que eu olhava na foto era uma menina que não tinha nada a ver comigo, com como eu sou, como eu penso, como eu falo, como eu ajo com as pessoas. Então, eu tenho, assim, uma tendência, principalmente por causa da timidez, a ficar com uma cara meio fechada, né? Então, eu sempre passei com uma imagem assim de, ela deve ser metida, ela deve ser arrogante, essa imagem ficou, porque é muito forte a foto, né, e o registro que as pessoas têm daquilo que a gente é através de uma foto é algo que permanece muito tempo. Hoje mesmo eu li uma menina que escutou o podcast que eu fiz lá com a Gabi, e ela falou assim, Carol, eu não conhecia você, eu sabia que você existia, mas assim, eu não conhecia nada sobre você, e eu fiquei impressionada de ver como que você é. E é realmente essa sensação, assim, as pessoas não vão me conhecer vendo aquela foto, elas vão achar que eu sou isso, até eu acho que eu sou isso vendo aquela foto, né? Então, é realmente assim, era muito frustrante para mim, até porque eu não tinha muitos canais, e aí assim que veio o Twitter, eu criei uma conta, eu lembro que assim, eu ganhei um número bizarro de seguidores na época, tipo, as meninas, né, que eu conheço hoje, elas tinham 10 mil, eu tinha 250 mil. Era assim, uma discrepância enorme, porque eu postava frases de desenvolvimento pessoal, postava frases de fé, e era a minha maneira de começar a expor a forma que eu pensava. E acho que isso foi uma coisa assim que as pessoas gostaram muito, por isso que veio um número muito grande. E ao mesmo tempo, eu participei de uma igreja, de uma instituição religiosa por 7 anos. E essa instituição religiosa, ela trouxe também muitas pessoas que me acompanham até hoje, trouxe pessoas naquela época, outras saíram porque não concordaram quando eu saí dessa instituição, né? Então, o meu primeiro grande baque foi no Twitter, quando eu saí da instituição religiosa, e eu falei que eu tinha Deus e que eu sentia que eu tinha Deus dentro da minha casa, que eu não sentia que eu precisava ir até um lugar, ouvir e para aí sentir que eu tinha Deus. E a maneira que eu sempre fui desde criança,
e que eu sou até hoje. Então, o que eu vejo é que a minha essência, ela é essa. Eu não adianta, pode vir uma coisa, pode vir outra, a gente volta, é como se a gente estiver pronto, a gente vai voltar à nossa essência, que é essa identidade de quem a gente é, né? Eu vejo muita bondade nas pessoas, eu vejo muita generosidade, eu vejo carinho, eu vejo amor nas pessoas, eu sempre vejo uma pessoa, vamos supor, que ela tá brava, ou que ela tá nervosa, ou que ela tá... Eu sempre tento entender, claro, não sempre, né? Às vezes a gente também fica chateada com a pessoa, mas assim, tento olhar para aquela pessoa e falar assim, quais são os traumas dela, como ela foi criada, como que será que está acontecendo na vida dela, porque o interior dela, a verdade dela deve ser amor, bondade, carinho, generosidade, empatia, porque é a essência do ser humano, sabe? Então eu acredito muito nisso, assim, já fui muito xingada, literalmente, assim, eu já tive pessoas que olharam para mim, assim, pessoas que andavam comigo, que me admiravam, olhavam para mim e falavam, você é louca, você não tá achando que as pessoas são todas boas, você é boba demais. E eu preferi ficar com essa parte boba de achar que as pessoas são do bem. Claro que tem gente do mal, tem. Precisam de ajuda, precisam. Mas a pessoa que é do mal e que não quer ajuda, ela é uma minoria, ela não é a maioria. E o que eu via nas pessoas era essa sensação assim que todo mundo precisava ser salvo, ou precisava ir para a igreja, ou precisava de uma oração, precisava, claro, todos nós precisamos de oração e de energias boas sempre, mas eu sentia que as pessoas ficavam olhando para aquelas, falando assim, quando que ela vai errar? Nossa, essa pessoa ela é ruim. Ela precisa do que eu tenho. Ela precisa do que eu tenho, porque ela não tem o que eu tenho. Oi? Sabe, quem é você? Você acha que você é Deus? Assim, eu via isso nas pessoas. Eu via pessoas achando que eram Deus e que elas se perderam no meio da fé, com o desenvolvimento meio perdido delas. E eu acho que, assim, o desenvolvimento que eu tive nos últimos anos, depois da minha separação, me separei em 2015. Depois da minha separação, eu comecei a fazer uma terapia com uma psicóloga diferente do que eu fazia antes da minha separação, e eu gostei muito, foi algo assim que eu levo até hoje eu vou muito menos, mas antigamente eu ia numa frequência muito grande, chegava aí 2 vezes por semana no início, depois fui diminuindo, e assim, eu percebi que a terapia, no meu caso, ela me ajudou a me enxergar, e aí eu comecei a olhar e falar assim, gente, não é porque sou eu, mas seria maravilhoso se todo mundo se enxergasse, porque se enxergar faz você enxergar o outro, se enxergar faz você lidar melhor com as outras pessoas. Então, como que a gente vai lidar com alguém, mesmo num relacionamento a dois, vamos supor, ou entre mãe e filho, ou entre pais e filhos, né, ao contrário. Como que você vai ter um relacionamento se você não consegue entender o outro? Você não entende o outro porque você também não se entende. Né? A pessoa começa a se entender, ela já começa a projetar nos outros e falar, pode ser que eu vivi isso, pode ser que a pessoa viveu outra coisa. Então, pode ser que é por isso que ela é assim. E essa tentativa de melhorar, eu acho que é algo que é crucial, principalmente nos dias de hoje. A gente ouviu muito falar na pandemia sobre saúde mental, né? É algo que foi muito mais permitido, a gente começou a falar mais sobre terapia, sobre psicólogos, sobre, enfim, todas as técnicas terapêuticas que existem no mundo começaram a ser muito mais aceitas, né? Elas já vinham vindo num crescente, mas eu acho que a pandemia enfatizou isso muito forte, eu acho que isso foi um lado muito bom, que muita gente foi atrás para se conhecer melhor, e ao mesmo tempo, antigamente, por exemplo, eu achava que terapia era para gente louca, para gente, tipo, ou vai para o hospício e toma remédio, ou faz terapia, sabe? Era ou um ou outro. Então, como assim? Eu vou fazer terapia porque eu sou louca, tipo hospício? Então, fica aquela sensação de, será que eu sou ruim? Será que eu sou muito louca? Será que tem algum problema? E, na verdade, não, na verdade, todos nós temos. Pode ser a pessoa mais perfeita, pode ser a mais imperfeita, pode ser a mais bonita, a mais feia, que mais trabalha, que menos trabalha. Todos nós precisamos desse desenvolvimento, né? Nossa, 100%. Acho que tem uma parte ali que eu colocaria em looping para todo mundo ouvir todos os dias que você falou. Que
cara, como seria diferente se todo mundo tirasse um pouco da sua vida para olhar para si, para se conhecer? Não tem nada mais libertador do que a gente entender quem a gente é, quais são as nossas crenças, nossos valores, saber mudar de opinião, porque acho que a gente tem uma coisa assim de, eu sou isso, e aí a gente se taxa de uma coisa que limita, ao invés de fazer a gente, né, evoluir, crescer, expandir, ajudar o outro, no nosso próprio processo, a gente acaba limitando por uma crença de, não, então eu faço parte desse grupo, então eu tenho que seguir o que todo mundo está falando aqui, não posso ter a oportunidade de olhar para além. Então eu acho muito legal tudo isso que você compartilhou. Eu acho que essa crença antiga que todo mundo tinha, né, da terapia, de, nossa, você tem que estar num estágio, assim, tremendo de loucura para entrar na terapia. Gente, não, a gente só tá aqui conversando sobre nós mesmos, nossas emoções, o cotidiano, até o banal, sabe? Óbvio que a gente busca ajuda quando tá mal, quando tá numa crise, mas o melhor seria se a gente buscasse antes, né? Se a gente pudesse falar sobre isso antes da bomba explodir. Mas, enfim, o que eu ia falar com você agora justamente era sobre a sua espiritualidade. Inclusive, no podcast da Mari, eu vi que você contou que desde criança você tinha uma ligação com religião, que você tinha uma curiosidade muito grande, que você pediu uma enciclopédia de religião quando era criança de aniversário. Eu achei isso fantástico. Então, assim, me conta um pouco o que é espiritualidade para você hoje, como você vive ela no seu dia a dia, e se isso faz parte ou não do seu processo de autoconhecimento. Acho que já temos a resposta que sim, né? Mas tudo bem, conta um pouco mais. Com certeza. Bom, acho que a espiritualidade, se eu falei muito até aqui, é onde eu mais vou falar. É uma tendência muito grande a falar sobre esse assunto. Eu acredito que, como eu, muitas pessoas têm vontade de ter uma ligação com Deus da maneira que elas conseguem ter, né? E o que acontece? Exatamente o que você falou. As crenças, elas limitam a nossa cabeça. Então, é como se a cultura, a educação que a gente teve, o ambiente que a gente foi gerado, desde a barriga da nossa mãe até nossa primeira infância, a nossa escola, as nossas dores, nossos traumas, nossa sociedade como um todo. Tudo isso vai amputando na gente as nossas vontades e as nossas curiosidades de querer ser, querer conhecer, querer ver outros caminhos. Isso vai amputando e a gente vai sendo colocado naquela caixinha, né? Eu imagino assim, aquelas árvores lindas com aquelas raízes gigantescas que vão crescendo, e aí a pessoa pega aquilo e coloca dentro de um caixote, poda, fala, você tem que ficar nesse vaso. Pronto, a árvore não vai crescer como ela deveria crescer, como ela poderia, ela vai ter uma certa altura, ela vai ter um certo volume. Então, assim, eu acredito que todos nós temos essa vontade de ir além, e a gente acaba, porque é mais fácil, eu acredito, eu vejo que é mais fácil, pelo menos para mim era mais fácil ficar ali dentro da minha caixinha, ficar com aquelas pessoas que estão me apoiando, ficar com aquelas crenças e não ir além. Só que era como se a minha raiz não quisesse, não conseguisse, mesmo se racionalmente eu falasse, não, é melhor ficar aqui. Isso vai te trazer mais estabilidade, vai te trazer mais segurança, vai te trazer mais, enfim, uma série de coisas. Então, eu sinto que a minha curiosidade realmente sempre foi algo muito forte, muito marcante na minha personalidade, ao mesmo tempo que eu sempre fui uma criança tímida, muito meiga. Minha mãe, acho que quase todos os boletins está escrito essa palavra, meiga. Eu sempre fui muito fofinha, assim, com as pessoas. Eu sempre, sei lá, tive muito respeito com o outro, sempre olhei o outro de uma forma pura, sabe? Tipo, eu me sinto assim até hoje. Eu gosto de olhar o outro e tentar ir além daquilo que tem ali naquela roupa, naquelas expressões e naquele estereótipo, né? Bom, mas, enfim, a espiritualidade acabou atingindo novos caminhos, onde eu falei assim, não é possível que é só isso, não é possível que é assim, não é possível que a pessoa que tá lá em tal país, em tal lugar, que nunca ouviu falar nisso aqui, vai ser amaldiçoada, vai ser mal querida, vai ser uma série de coisas ruins. E eu realmente, assim,
eu falei, eu não acredito nisso. Foi a hora que eu falei assim, desculpa, mas eu não acredito nisso, nunca acreditei, não quero estar com quem acredita e eu não sei que horas que eu não vi que era isso. Porque era como se durante os 7 anos que eu estava lá, eu estava olhando para outros lugares, eu estava vivendo outras coisas, estava prestando atenção em outras coisas. De repente, quando eu me deparei com essa crença, eu falei, não, desculpa, chegou uma hora aí que ou todo mundo aqui vai mudar ou eu vou ter que sair, não vou poder permanecer. Então, foi um momento que eu acho que foi a ruptura mais difícil que eu tive, foi uma ruptura porque estava muito enraizado em muitas coisas, o meu casamento tinha sido muito também questão do meu relacionamento com a igreja, com a espiritualidade, da forma que eu via ali dentro. Então, acho que, infelizmente, assim, teve essa ruptura, levou a outras rupturas de desconstrução para construir de novo. O que eu acreditei sempre foi assim, gente, eu quero que as pessoas sejam felizes, eu quero eu ser feliz, eu quero fazer o outro feliz, eu quero que o outro seja feliz também. Então, assim, do jeito que tá, não vai dar. E aí eu acabei fazendo algumas tentativas de mudar um pouco a maneira que as pessoas que eram os líderes dali acreditavam. Eu sentia, mesmo, eu era muito nova, eu tinha 22 anos, eu sentia muito que eles tinham vontade, eles entendiam o que eu estava falando, ao mesmo tempo, era muita coisa para mudar, e ia ter que mudar muita coisa em muita gente, e eles não iam conseguir fazer isso, sabe? Então eu falei assim, bom, já que não vai dar, eu não vou procurar outro lugar, porque outro lugar vai ter outro problema, outras coisas, é ser humano, tem vaidade, tem ego, tem possessão, tem, enfim, uma série de coisas que pertence a nós, seres humanos, a mim também, e eu não vou querer fazer parte de outra estrutura dessa. E aí eu comecei, foi quando eu comecei essa história do Twitter que eu te contei muitos anos atrás, quando eu falei assim, gente, a minha casa é a minha igreja. E aí começou um caos dentro dos frequentadores de igreja, porque eles falaram, meu Deus, essa menina vai tirar todo mundo das igrejas, vamos acabar com ela. E aí várias pessoas, líderes de outras igrejas, começaram a se levantar me xingando de tudo quanto foi, fazendo campanha. Gente, eu lembro o hashtag virou tipo assim, Trending Topics. Eu ouso dizer que ele estava nos Trending Topics mundo, porque Brasil ele estava, mas mundo acho que ele chegou a bater ali no ONU, por aí. De tão forte que foi essa revolução de tipo, vamos acabar com o que ela está falando. E assim, a gente viu na pandemia, eu pessoalmente, assim, depois desses últimos 12 anos que eu tô fora, né, de uma instituição, eu vi muita gente comungando com a minha ideia. E eu nunca quis, na verdade, a minha intenção nunca foi tirar ninguém da igreja, foi simplesmente mudar o tipo de crença religiosa de que você só seria abençoado se, porque eu não acredito que Deus é dessa forma, eu acredito que Deus vê ouve, escuta e vê todos os nossos pensamentos, nossas emoções, tudo que passa dentro do nosso coração. Ele vê o porquê que a gente está fazendo aquilo. Então, assim, não existe você praticar uma coisa onde ele vai pegar e falar, ai, você fez isso, então você tá cortado aqui da minha listinha, né? Então, tudo que, assim, eu vejo de pessoas falando, ai, Carol, eu tenho muita vontade de ter Deus, e as pessoas até se emocionam, né? Porque é algo que a gente tem que ter uma ligação espiritual, seja como quisermos, mas a gente tem essa necessidade como ser humano ainda. E eu acho que as pessoas têm essas limitações das crenças que a gente foi criado e aos poucos elas estão se libertando. Eu vejo muitas pessoas se libertando, cada um no seu tempo. Eu vejo que não tem nada a ver com nada que eu fiz. O meu movimento foi um movimento totalmente individual. Eu não peguei e saí e falei, olha, gente, agora eu vou criar aqui um movimento para todo mundo vir comigo. Não, eu fiquei quieta na minha, vivendo a minha experiência com a minha espiritualidade, que é isso que eu trago até hoje, essa
paz de espírito, esse amor ao próximo, essa busca pelo propósito, essa certeza de que as coisas vão cooperar para o nosso bem, sejam elas ruins ou boas, elas estão cooperando para te levar para esse desenvolvimento. Ela está muito de acordo com a psicologia, com a ciência, com o autodesenvolvimento, com o desenvolvimento pessoal, então, com saúde mental. Eu acho que tudo isso só vem para agregar. E a gente viu um movimento enorme na pandemia, mostrando para as pessoas que elas podiam ter o quê? Deus em casa, né? Então, acho que, na verdade, foi só, sempre é só esperar que as coisas se falam por si só. Ninguém vai estar lá lembrando, a Carol falou isso 12 anos atrás. Não. As pessoas vão viver o que elas têm que viver no dia que elas têm que viver. Então, ou muitas nem vão viver, porque o propósito dela é outro, né? É de outra forma. Então, não tem certo ou errado. Eu tenho muita paz do caminho que eu estou trilhando e da certeza que eu estou passando de fé e de espiritualidade sem crenças limitantes para os meus filhos e para as pessoas que estão próximas a mim. Eu acho isso muito, assim, com certeza é um propósito muito maior de vida que eu tenho de tocar um pouquinho em cada um que passa pelo meu caminho e a pessoa também tá tocando o meu. Nossa, Carol, fantástico. É muito bom te ouvir falar, você fala muito bem, parabéns. É uma delícia te ouvir. E, assim, parabéns pela coragem até de falar sobre essas coisas que muitas vezes muitas pessoas têm medo, né, de serem julgadas, de serem criticadas. Eu nem imagino como deve ter sido naquela época, deve ter sido muito difícil realmente. Admiro a sua força de seguir algo que você realmente acredita com seus valores, suas crenças pessoais, né? E sempre com uma visão de amor. Isso é o mais lindo, né? Isso é o mais especial, de que todo mundo tem o direito de ter esse olhar de fé, de crença, seja lá como for na vida de cada um. Eu também acredito muito nisso. Minha espiritualidade é bem única, assim, é o que eu acredito. Amo várias religiões, amo estudar sobre várias também, frequentar diversos lugares, porque eu acho que tudo que for em prol do amor, em prol, né, de ajudar o próximo, de olhar para si, de se sentir que tem algo ali te guiando, tá valendo, né? Eu acho que é por aí. Com certeza, eu comungo da sua ideia e meu desejo é muito grande para que as pessoas se libertem do que não está fazendo bem para elas, só isso. Enquanto está fazendo bem, enquanto elas estão conseguindo serem boas para outras pessoas, acho que isso é um medidor muito bom, porque a pessoa pode estar dentro da casa dela falando assim, eu tô bem aqui, tá tudo ótimo, mas sai de casa, já sai xingando o vizinho, o carro, o outro que passou, já maltrata animal, já maltrata a natureza, já não tá nem aí com nada, só xinga a vida. Então, acho que assim, tem que olhar muito quais estão sendo as suas atitudes. Isso é um medidor para você, para que a pessoa que está assim, nos escutando agora olhar e falar assim: será que eu estou bem mesmo? Será que eu estou feliz? Será que eu estou tratando as pessoas bem? E eu acho que isso tem que. O que eu quero é isso, assim, eu quero que as pessoas se sintam bem e olhem e falem assim: não, eu estou bem. Então, você está no lugar certo, você está tá tudo bem com vocês, não precisa fazer nenhuma movimentação. Agora, se você está irritado, se você está em dúvida, se você rompe com questões, com valores importantes para você, e você acaba rompendo com isso, o seu coração está amargurado, você tem angústia, você tem depressão, enfim, você não está bem. Então, a partir do momento que você não está bem, você tem o direito de estar bem. Você tem o direito de se sentir amada por Deus acima de tudo, você tem o direito de amar a Deus acima de tudo, você tem o direito de ter uma família, você tem o direito de ter alguém que te ama, você tem o direito de ter pessoas ao seu redor que te querem, que te tratem bem. E quem não te trata bem, quem não te quer, quem tem inveja, quem tem raiva de você, que fique longe. Assim, é uma coisa nesse sentido, assim, que eu gostaria de perpetuar, assim, para as pessoas, sabe? Maravilhoso. Ká, muito, muito obrigada pelo nosso papo. E agora a gente vai entrar num bate-bola, umas perguntas rápidas para a gente te conhecer um pouquinho melhor também. Vamos lá. O que não pode faltar na sua rotina? Abraço e beijo nos meus filhos. Não pode faltar. Gostoso. Uma indicação de livro? O Poder do Agora. Amo.
O melhor momento do dia é? Deveria ser quando eu chego em casa, mas eu amo chegar no escritório. Eu amo. Certíssima, maravilhoso. É isso aí. Nada te tira tanto do sério quanto? Mentira. Se você pudesse se teletransportar para algum lugar agora, para onde seria? Ai, não queria ser teletransportada para lugar nenhum. Mas acho que os lugares que eu mais gosto é de estar esquiando com os meus filhos. Acho que é com o Duca, é o lugar que a gente mais ama estar. Delícia. Bom, e para fechar, você acredita que o mundo pode ser um lugar melhor se as pessoas se conhecerem mais? Isso aí, já estava esperando algo por aí. Com certeza. Bom, Ká, muito, muito obrigada por esse tempo, por essa conversa super rica, super especial, pra gente ter a oportunidade de te conhecer mais a fundo. Você é uma mulher incrível, que tem muito a acrescentar, muito a trocar com outras pessoas. Então, assim, continue nesse seu caminho. Acho que você já sabe mais do que qualquer outra pessoa que você tá no caminho certo, tá trilhando e conquistando coisas muito lindas. E parabéns, que você siga inspirando tantas outras. Muito obrigada, Fê. Amei estar aqui com você. Não vejo a hora de ouvir tudo pronto e divulgar por aí para muita gente se inspirar também. Eba! Então tá, gente, se vocês ouviram até aqui, muito obrigada. Se vocês gostaram, compartilhem nos seus stories, compartilhem com alguém que você acha que vai ser especial escutar tudo isso. E sigam a gente nas nossas plataformas, no nosso Instagram. O meu é @escuta.ela e o da Ká? @Cacélico. Isso aí. Então tá, gente, um beijo e até a próxima. Um beijo. Muito obrigada por ter chegado até o fim desse episódio. Espero que você tenha aproveitado muito, se inspirado e se entretido com esse papo tão gostoso. Queria te lembrar para deixar 5 estrelinhas aqui no podcast, seguir a gente nessa plataforma de áudio e, é claro, compartilhar nos seus stories para que cada vez mais pessoas nos escutem. Muito obrigada e até mais!